O assunto agora é Dudu afastado do Cruzeiro e pelo menos até segunda ordem não treina mais com o elenco. Vamos lá, Mike Costa com as informações. Dudu afastado do Cruzeiro. Ontem os jogadores de folga, hoje representação. Em reunião aí definiram que por enquanto ele não treina mais com o grupo. O Dudu a gente já sabe o que vem acontecendo, saíram várias notícias já confirmadas por várias fontes, vários jornalistas aí, pedido de demissão de treinador, baixo rendimento nos treinamentos, postura ruim nos jogos, picuinha interna, falar que só tá no time pelo dinheiro e que se dá o dinheiro dele ele vai embora, enfim, todo esse conjunto de coisas fizeram com que o Cruzeiro, primeiro, cortasse o Dudu, Leonardo Jardim cortasse ele, inclusive pedir titularidade na imprensa, né, reclamar do banco de reservas, fez com que o Jardim cortasse o Dudu do jogo contra o Vasco, só que a coisa escalonou, teve o vídeo do Pedrinho falando que ele ia, né, o Dudu vai sair do Cruzeiro, o Pedrinho faz assim, esse gesto de vai sair, e agora, nessa manhã, o Cruzeiro definiu que o Dudu vai ficar afastado do elenco do Cruzeiro, não vai precisar de treinar, não vai precisar de ir lá na Toca da Raposa e vão acontecer aí nesses próximos dias diversas reuniões com o staff do jogador para definir o futuro dele. O Dudu tem contrato com o Cruzeiro até 2027, final do ano de 2027, tem um contrato, um salário alto, uma rescisão unilateral, que quando o Cruzeiro paga a multa, ele paga o valor restante do contrato, está descartada pelo Pedrinho, porque seria um prejuízo enorme para o clube. E aí o Pedrinho, já adiantando para vocês também entrarem no assunto, falou, pagar a multa eu não pago, e você, Matos, que insistiu para trazer mesmo depois que tudo aconteceu, você que resolve aí, porque eu não quero tomar prejuízo nessa situação. Então agora a gente tem que aguardar aí para ver como é que vai se desdobrar, mas é fato que hoje é praticamente certo que o Dudu não mais veste a camisa do Cruzeiro. Vamos lá, eu quero dar minha opinião sobre isso antes de rolar aqui pro Deleon, que é o seguinte, vale lembrar que quando... Lá no meio do ano passado, quando surgiu o nome do Dudu pela primeira vez, que ele deu para trás, que ele acertou tudo, disse que ia vir e deu para trás, já teve uma polêmica muito grande, porque boa parte da torcida ali não queria a vinda do Dudu e a outra parte via com bons olhos a vinda do Dudu. Vamos lembrar que ele é revelado aqui pelo Cruzeiro, aí teve aquela situação, várias, né, do gol que ele faz ali, que rebaixa o Cruzeiro e comemora, vibra muito. Foi no Mineirão esse jogo, né? Foi. E comemorou, vibrou muito e tal. Depois tem esse negócio que ele dá pra trás, se compromete a vir pro Cruzeiro, queima o filme dele, assim, por completo no Palmeiras, que já não era bom, e conseguiu ao mesmo tempo queimar o filme dele também com a torcida do Cruzeiro. Passam-se uns meses, a negociação esfria, né? E depois o Cruzeiro retoma a negociação, o Dudu vem pro Cruzeiro. Eu, naquele momento, eu vou te ser bem sincero, que este ano é o primeiro ano de uma gestão completa do Pedro Lourenço. Ano passado ele assumiu, a temporada já estava rolando. Então, assim, eu dei um voto de confiança para muita gente. Tipo assim, vamos ver que agora o planejamento é dele, é do Matos, vamos ver o que vai acontecer. Veio Dudu, veio Gabigol, veio Cássio, a torcida Wallace, a torcida apoiando, a torcida abraçando. E eu imaginei o Dudu, inclusive nós falamos aqui várias vezes na Cruzeiro Esportes, Dudu tá treinando nas férias. Dudu tá querendo, porque não é que a gente inventou, não, porque a gente sabia, a gente tem as informações do que estava acontecendo. E eu botei fé. Só que, para mim, qualquer esperança do Dudu dar certo no Cruzeiro acabou, tá? Morreu. E eu, de verdade, tá, Dudu? Eu torço pra que você suma do Cruzeiro agora, irmão. Vai viver sua vida pra outro canto, vai viver sua vida pra outro lugar, porque, cara, a ingratidão e não sei se narcisismo, às vezes o cara achar que ele é melhor que todo mundo, melhor que os outros, e não é, velho. Você tem que entender que hoje você não é um garoto mais de 23 anos, você não é mais o Dudu de 2016, de 2017, de 2018, de 2019, que tem 1 ano e meio para quase 2 anos que você não é protagonista. Você volta pro Cruzeiro justamente para poder voltar a buscar esse espaço de ser esse cara protagonista. Então, quando você mete a banca que, foi titular a minha vida inteira. Você foi titular a sua vida inteira porque você entrava dentro de campo e resolvia. E você não está fazendo isso. Não fez no Palmeiras no último ano e não fez no Cruzeiro desde que você chegou aqui. Teve alguns bons momentos, começou a evoluir, sim, mas longe de ser o jogador que a gente precisava
com a camisa do Cruzeiro. E esse tipo de comportamento aqui no Cruzeiro, cara, eu vou falar com você, de um tempo pra cá, depois de tudo que as coisas aconteceram, eu abomino, velho. Sabe? Abomino. Joga pro grupo, irmão. É o grupo acima de você o tempo inteiro. Sabe? Se fosse o Lautaro, que estivesse entrando dentro de campo e resolvendo, eu ia falar, mantém o Lautaro, deixa o Dudu no banco. Igual a gente fez aqui com o Caio Jorge. Pô, mas é o Gabigol, mas o Caio Jorge até então tava entrando, tava metendo gol, tava dando assistência. Então mantém o Caio Jorge, mantém o que tá dando certo. Futebol é momento e futebol é merecimento. Não é no gogó, não. Inclusive no jogo que ele foi lá pedir a demissão do Jardim, ele era titular. E jogou mal. Ele era titular. E nós tomamos 3-0 pro São Paulo. O que o Dudu fez no jogo? Sabe? Então, meu amigo, assim, sem desrespeitar a sua pessoa, sabe? Pra mim, não tem clima mais, tá? Clima nenhum. Um puta de um dinheiro, um burro de um dinheiro, que um burro fechou um contrato pra um negócio dessa situação. E no final das contas, quem vai sair prejudicado nisso é o Cruzeiro. E antes de eu rolar pro De Leon aqui, aí o Pedrinho virou pro Matos, né? E falou com ele, ô Matos, você que trouxe, meu amigão, resolve pra nós o BO aí, tá? Aí, eu faço a pergunta aqui. O Pedro Lourenço chegou uma vez lá na entrevista, falou que ia ensinar o Matos a trabalhar. Aí depois falou que o Matos errou muito, que ele errou muito, né? Não sei o que dos erros. Aí agora, o Matos faz uma contratação dessa aí, uma multa de 55, 60 milhões de reais, e aí beleza, tá certo o Pedro Lourenço virar e falar assim, não, aqui ó, você que fez o BO, você que vai resolver. Mas a pergunta que eu te faço, ô Pedrinho, é o seguinte, o Cruzeiro virou escolinha de dirigente? Nós viramos aqui agora faculdade, mestrado para diretor de futebol? Ou é uma empresa séria? Porque não tem cabimento, velho. Não tem cabimento um negócio desse. 60 milhões de reais, a multa. E na melhor hipótese que o Cruzeiro conseguir para se livrar do Dudu, gente, o prejuízo ainda vai ser alto. Então é o quê? Viramos escolinha para dirigente de futebol aqui no Cruzeiro aprender a trabalhar? Igual teve agora o caso lá do jogador do Ceará, que foi o Jonathan Jesus. Foi o Jonathan Jesus, que o Matos queria fazer a mesma coisa. Não, a multa dele é tanto. O Pedrinho virou para ele e falou assim, ô irmão, deixa eu te falar, liga lá pro presidente e pergunta quanto que ele quer. Pergunta quanto que ele quer. Era 8 milhões de reais. Não, mas a multa é 8 milhões, Pedrinho. Liga pro presidente do Ceará e pergunta qual que é o valor que ele quer. Aí eu tô dando um exemplo aqui. Eu quero 12. Paga os 12. De Leon. Agora pensa, o salário do Jonathan Jesus era 4 mil reais. Pra multa ser 8. Loucura, né, velho? Salário de jogador de base do Sub-20 do Cruzeiro. Realidade totalmente diferente, né? Cara, desde as tratativas do Dudu, né? Antes dele chegar aqui, ele lá no Palmeiras, essas tratativas elas vêm sendo conduzidas de maneira muito errada. A forma de dialogar, a forma de negociar, desde quando o Dudu tá lá no Palmeiras, né? Aí a Leila vem a público, né? Fala, tá tudo certo entre Cruzeiro e Palmeiras, só depende do Dudu. Aí o Dudu vai, cara, e decide não vir mais. Diz que a torcida do Palmeiras foi lá na casa dele, convenceu ele. Outros falam que ameaçou. Muito esquisita toda essa transação. E sempre ele lá, né, cara? Ele tá sempre lá. Quem? Quem tá sempre lá no meio da confusão? Ele. A lenda. A lenda. As tratativas dele é tudo assim, cara. Tudo assim. Ele tava lá, Alexandre Matos, né, cara? Aí depois o Alexandre Matos veio a público falar assim, ó, o Cruzeiro retira a proposta dele feita do Dudu. E aí, beleza, depois de um tempo acontece o que aconteceu, o Dudu chega aqui, eu também tô com o Joe, cara. Falei, cara, vamos apoiar. Vamos apoiar, cara. Vamos apoiar. É isso aí, cara. É um novo Cruzeiro, tal, vai dar certo, porque a gente tá aqui pra apoiar. E não tá errado. Aí você que tá aí, ó, aí tá vendo? Eu falei que não era pra ter vindo. Não, cara, tem que apoiar, a gente tem que apoiar o tempo todo. E se der errado? Se der errado, deu errado. A gente vai lá e refaz a rota. E é o que a gente tá fazendo aqui agora. E por que o Matos tem que resolver isso? Porque o Matos, ele é amigo pessoal do Dudu. E o Matos é amigo pessoal do André Cury, que é o agente do Dudu. Então, cara, é o tipo de pessoas que se encontram no dia a dia, um na casa do outro, toma vinho, cara. Conversa de vários assuntos. Eles são amigos.
Então, quando o Pedrinho fala assim, ô Matos, resolve isso aí, filho. O que ele tá querendo dizer? Cara, você é amigo de todo mundo aí, convence esses caras aí. Você vai convencer o Curi, você vai convencer o Dudu, você que vai costurar isso aí, ó. Eu não posso pagar essa multa, não. Mas pode ter certeza, Pedrinho, pode ter certeza que alguma beirada, meu filho, o Curi vai tirar de você. Você pode ter certeza absoluta. 000 reais, meu filho, não vai ficar essa conta, não. Eu vou falar que essa beiradinha mudaria minha vida, tá? Mudaria. Eu vou falar pra você por baixo aqui, cara. Menos de 10, 15 milhões aí, o Pedrinho não vai deixar de pagar nesse tumulto aí, não. Pode ter certeza. Aqui, arrumamos, beleza, o Fluminense topa pagar ele 1,5 milhão. O Grêmio topa pagar 1,5 milhão. O Santos, não sei, tá? Tô chutando aqui. 1,5 milhão. Só que 2 anos de contrato. Então, Pedrinho, você tem que repor aqui 15 milhões, tá? Pra gente chegar aqui e fazer uma equação aqui. Por que ficar encostado aqui? Ele não vai querer ficar encostado. Nenhum jogador quer ficar encostado. Só que ele vai querer fazer uma composição pra ele manter esses 50, 60 milhões aí nos próximos 4 anos, que é o que ele tinha de expectativa de dinheiro. Eu acho mais ou menos essa conta que o cara vai fazer, cara. E o Dudu, o Diogo fala de prejuízo, e é o prejuízo financeiro, que já, na minha opinião, já tá tendo, porque por mais que a gente elogiou o Dudu aqui, o pessoal falou aí também, ele tava, enquanto ele quis ter disposição, enquanto ele quis correr, ele entregou, mas foi só isso também. 2 gols, nenhuma assistência em 17 jogos, um desses gols contra o Uberlândia, o outro desses gols contra o Mirassol, aí sim um gol importante. E, além disso, tem o prejuízo técnico, né? Exatamente, por ele não ter entregado o que se esperava dele, todo mundo esperava muito mais. Tem o prejuízo também de imagem, porque mais uma coisa que arranha a imagem do Cruzeiro. E o Cruzeiro já vem com a imagem muito arranhada, e isso é um problema. Sabe por que é um problema? A gente falou agora há pouco do Lucas Ferreira, o garoto aí, né? O Cruzeiro tem a possibilidade de entrar numa disputa ali com o São Paulo pelo jogador. Aí ele tá lá no São Paulo, foi criado lá. Certamente o dirigente do São Paulo que for negociar com ele vai ter essa carta na manga pra utilizar. Mas que você vai pra aquele time lá que é uma bagunça? Os caras na imprensa todo dia falando de treinador, o outro presidente falando que o jogador tá saindo, o jogador não respeita a hierarquia, pede a cabeça do treinador, o outro acontece isso, acontece aquilo, o outro fala que quer sair e não sai. O outro fica curtindo publicação de outros clubes, aí sai e fala que tem gente de lá querendo ir também. Então, assim, o Dudu, além de tudo, desse prejuízo técnico, ao meu ver, e do prejuízo financeiro, ele traz um desgaste de imagem muito grande ao Cruzeiro. E como o Diogo falou, não é de agora, não é porque ele foi só porque ele foi reserva. Tem algo por trás disso aí, tem algo maior. Porque quando ele pediu a cabeça do Jardim foi contra o Internacional. E o Cruzeiro ali era a segunda rodada do Brasileirão. O Cruzeiro tinha ganhado o primeiro jogo. O Cruzeiro ainda não tinha tido mais 2 derrotas na Sula. E o Cruzeiro foi prejudicado contra o Internacional. É um jogo que, por mais que a gente não pode deixar de falar da atuação ruim, do time não ter conseguido lutar, nem dar um mínimo de dificuldade pro Inter depois da expulsão, mas o clube foi prejudicado grotescamente pela arbitragem. Então, assim, não tava acontecendo nada ali, aparentemente, pro Dudu vir fazer isso. E aí, como se não bastasse, ele fez isso, os caras seguraram. Ele perdeu a posição na bola também, não só pelas palavras, mas perdeu na bola, mas continuou lá, treinando, entrando nos jogos, e aí, como se não bastasse, ele vai mais uma e suja e arranha a imagem do Cruzeiro mais uma vez, falando o que ele falou depois do jogo, questionando o Leonardo Jardim. Né? E aí depois a gente descobre que tá falando que só tá ligando pro dinheiro, que se dá o dinheiro pra ele sai, senão ele fica. E aí, só pra finalizar meu comentário aqui, isso se junta ao que ele já fez ano passado, que eu já falei aqui outras vezes, que eu nunca engoli, nunca achei normal, sempre achei bizarro o Cruzeiro ir atrás dele de novo. Achei horrível a campanha de limpeza de imagem que foi feita por setores da imprensa e da comunicação pra tentar normalizar uma coisa que já era um absurdo pelo que ele tinha feito e pelo contrato lesivo ao Cruzeiro que já ia ser feito e que foi feito novamente. Mas Dizem que um pouco abaixo, mas que foi feito. E aí quem costurou o contrato? O Matos, né? As duas vezes, né? Então, assim, e aí, mais uma vez, a gente. É o famoso, né? Eu avisei, né? Porque tava na cara que ia acontecer isso e o Dudu
presta mais um desserviço ao Cruzeiro, coisa que ele já tá muito acostumado a fazer a carreira dele toda.